necessário nessas áreas. Não, você considera que do limite da alçada da secretaria, você tem mais alguma colocação a fazer? Não. Nos encaminhamentos finais, nós vamos, inclusive, tentar ser, no Poder Legislativo, os mediadores da relação do fórum de vocês, organizadamente, com a Secretaria de Habitação, Assistência Social e as demais secretarias. Eu tenho certeza absoluta que o Zé Carlos vai encontrar um espaço para que a nossa agenda de discussão possa organizadamente dar cabo das demandas que foram apresentadas hoje. Nós vamos fazer um relatório das intervenções, além daquilo que a gente apresentou aqui, nós vamos apresentar um relatório síntese das demandas apresentadas e vamos tentar... Para ser encaminhado? Fala no microfone aí, passa para a Regina, por favor. Não, é que todas as propostas e todas as falas que foram feitas aqui estão resumidas nesse documento assinado por representantes de todas as áreas, então a gente queria entregar para o secretário, porque aqui está a pauta de reivindicações completa. Você tem uma cópia? Você tem uma cópia aí? Tem. Assinado. Não é nada. Não é não, doutor. Só para você dar um recebido, já que Olha só, Paulo, pede para o secretário dar um recebido aqui nesse. Pede ele para dar um recebido, Zé. Cadê a minha? Cadê a minha? Ele dá um recebido para a gente. As duas são iguais. Não, recebe um só. Iguais. Paulo, você me permite, então, vou fazer minhas falas finais enquanto está esse encaminhamento? Vou passar para a Renatinha e a gente vai organizar o fecho. Tá? Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do subsecretário, porque uma audiência que abarcava vários setores do governo, ele veio aqui sozinho representar a prefeitura. Isso é louvável, mas eu acho que está ruim. Eu quero falar a verdade aqui, é que eu acho que está ruim. Está ruim. A gente tem, por exemplo, aqui duas comunidades que acabaram de passar por situações muito difíceis, o Preventório e a Boa Esperança. No Preventório, lá mesmo, tem uma área que pode ser utilizada. No Boa Esperança, foi feita uma emenda parlamentar aqui da Casa garantindo orçamento. Agora, se a própria Prefeitura não quer cumprir o orçamento aprovado na Casa para fazer lá, isso é um problema político. É um problema que a decisão da Prefeitura é não fazer dessa forma. E a gente não aceita. Assim como a gente não aceita o que aconteceu em Jurujuba, que também tem áreas disponíveis, as pessoas foram notificadas das suas casas e o que a gente assiste é uma situação que vai se prolongando. Vai se prolongando, se prolongando. E eu quero destacar que lá no Zilda Arnes, a gente representou o Ministério Público, a gente teve que acionar a Caixa na Justiça para conseguir pela primeira vez se reunir com a Prefeitura para discutir o Zilda Arnes. De lá para cá é que se abriu uma negociação, porque a gente alertou a Prefeitura sobre os problemas construtivos antes das pessoas irem morar. No caso também lá de Jurujuba, a comunidade se organizou, fizemos uma audiência pública lá, foi um representante da Prefeitura, já vai fazer quanto tempo? 2 anos? 2 anos. E a situação vai se prolongando. Vai se prolongando. Como falou aqui a companheira do Boa Esperança, isso se trata das pessoas que estão com medo de perder suas vidas. Isso se trata de pessoas que perderam pessoas queridas e que sobreviveram. Então, esse tempo está um tempo ruim. Essas decisões políticas que não resolvem garantindo o direito das pessoas estão ruins. Acho que essa audiência pública mostrou que há hoje na cidade um problema. A maioria das pessoas que falaram aqui, até pouco tempo atrás, não eram militantes de luta nenhuma.
se tornaram militantes porque essa é a forma de lutarem para ter uma vida digna, para terem seus direitos respeitados. E o que a gente quer é que a Prefeitura respeite isso e consiga dar respostas que estejam mais em diálogo com o que está sendo trazido. Obrigado. Vamos tentar nos organizar, porque para mim rapidinho, está chovendo, né? mesmo para poder ir embora. Por que na época lá do Bumba foi decretado estado de calamidade e os apartamentos não foram colocados esse tipo de taxa? No Esperança morreram 15. Hoje eles têm que pagar pela moradia. No Preventório as casas desabaram. Tem parte do Preventório lá que não está mais de pé e tem que ser pago. Por que isso? Por que não colocaram estado de calamidade para essas comunidades também? Qual é a diferença de um para o outro? Eu queria entender. Vai precisar, vai ter que ter a necessidade de morrer mais 200, mais 15, mais 20, mais 30? É meio difícil, porque todos aqui que estão dependendo de uma moradia que foi interditada já pagaram pelas suas moradias. Aí agora eles vão ter que novamente pagar pelas suas moradias de novo. Seja 8 mil, como o senhor falou, seja 10, seja 15, seja 3 mil. Mas só que lá atrás, o que desabou lá atrás, o que foi perdido lá atrás, já foi pago. E as vidas que se perderam no Boa Esperança, as vidas que se perderam no Bumba, não voltam mais. Ninguém vai repor isso de novo. Verdade. E a comunidade não pode ficar desse jeito. A comunidade não pode aceitar isso. Então, se foi colocado estado de calamidade lá atrás, por que não põe agora? Vai esperar morrer mais quantos? Está claro. Não, está claro isso. Obrigado. Essa é a colocação que o subsecretário vai levar ao governo, e nós vamos levar ao governo, e foi colocado pelo deputado Flávio. Nas situações de calamidade que levaram os primeiros conjuntos a atenderem na classificação de calamidade, por que em novos casos isso não se dá? Mas essa é uma discussão que tem que fazer com o governo federal e com o governo municipal. O governo federal nós sabemos, é o capitão que está lá, né? E a gente sabe o que ele pensa da vida. E nós vamos ter que fazer uma discussão no plano municipal para ver quais são os limites no plano municipal para o atendimento dessas demandas. Eu gostaria de passar agora ao companheiro Renatinho para fazer uma saudação final, e nós vamos nos encaminhar para o final da audiência, estando desde já combinado. Essa audiência foi feita, os vereadores que ocupam esse espaço e os deputados ocuparam o espaço que é de vocês. A continuidade dessa luta será feita através da continuidade da organização de vocês. E a relação conosco é para o encaminhamento das demandas no plano municipal e no plano federal, onde couber. Isso nós vamos fazer. Mas a continuidade da luta, ninguém vai sair daqui imaginando, nosso problema está resolvido. Nós não somos o Poder Executivo. Nem o Zé Carlos que está representando até agora, em respeito à nossa própria audiência, ao próprio movimento, nem ele pode falar pelo governo como um todo. Nós é que temos que nos organizar para fazer isso. Renatinho, por favor. Bom, gente, eu vou fazer aqui a minha consideração final. Vou fazer aqui apenas um encaminhamento. Nós tivemos lá na Paineira, eu, Paulo Duado, o deputado Fábio Serafini e outras pessoas, o Rafa que está aqui, a Regina, a Cíntia, enfim. E nós visitamos os prédios lá e está mais ou menos, mas está legal. Está legal. Agora, tem um problema lá, uns problemas, que nós vamos fazer uma indicação legislativa pela construção da unidade escolar municipal. Não tem uma escola. Não tem uma escola. Se é uma escola, não tem como conviver. 2, a construção de creche, também. 3, solicitação de linha de ônibus, que é primordial também.
E a quarta é a construção de área de lazer e um centro poliesportivo. A construção de unidade escolar estadual e a construção da unidade de pronto atendimento da UPA. E vamos fazer um requerimento de informação pelo cronograma da obra. Então, isso é um encaminhamento que eu vou deixar com o Paulo, nós dois estamos organizados. E lembrar também, Paulo, lembrar que o PCB, teve uma autoridade do PCB aqui, e nós não esquecemos de registrar a presença dele. Então, só deixar registrado. E, por final, falar sobre o Zilda Arle, o que tem comparecido de pessoas no nosso gabinete, dizendo o seguinte: não dá para se morar naquilo, as paredes todas rachadas, a água minando, quando coloca uma lâmpada no bocal, sai fogo, sai faísca. Isso é um absurdo, gente. Será que o governo municipal não está vendo isso? Será? Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho, eu não quero, eu vou até entrar na intimidade, eu não gosto muito disso não. Não gosto mesmo. Mas como eu vou entrar, porque eu tenho uma consideração pela Fernanda, esposa do Rodrigo, que é a primeira-dama. Mas Rodrigo, com essa prisão de 3 meses que ele teve, na minha avaliação, foi uma oportunidade que ele teve para mudar o comportamento de vida. Ele não vai ter história nenhuma na vida dele, se ele não mudar a forma de viver. Se ele não mudar, porque ele está olhando só para os ricos, e os pobres que estão abandonados, passando por essa tragédia toda, audiência em 2016, e dá tudo a mesma coisa. Gente, isso é muito triste. Eu não sou assim. Eu não sou assim, como eu falei no início, eu me conheço. Rodrigo vai pagar um preço caríssimo nessa vida ainda. Nas outras eu não quero, mas nessa ele vai. Ele está deixando os pobres, gente, entrar em desespero. Viu essa menina que falou aqui? A menina estava apavorada, estava desesperada. E a outra que chorou também. Eu não queria estar na pele do Rodrigo, mas ele tem 2 anos para mudar tudo isso. Dar uma atenção a só os pobres agora, que não deu até agora. Só deu para os ricos. Essa cidade tem dinheiro, tem royalties de petróleo, pega os 10% do royalties de petróleo para colocar na habitação popular, do meio ambiente. Eu não vejo problema nenhum nisso. E para terminar mesmo, o que eu falei no início da minha fala, eu vou ser repetitivo até terminar meu mandato, que termina o ano que vem. Pegar a tribuna todos os dias, como está ali o companheiro que me conhece, que desde quando eu comecei nessa casa, há 3 mandatos, eu ocupo a tribuna todos os dias, e eu falo aquilo que penso, e eu vejo esses pobres, do jeito que eu vi aqui hoje, e após ler essa apostila aqui, eu fiquei indignado. Então, portanto, essa tribuna já uso sempre, mas agora vou usar mais ainda, falando sobre a tragédia de 2010, que até agora tem nada solucionado. É isso, pessoal. Eu sou o Renatinho Pessoal, para quem não me conhece, sei que todo mundo me conhece. Sou do pessoal, sou de luta e não abro mão por isso. Quero ver dignidade para as pessoas pobres. É isso aí. A professora Regina quer uma intervenção final, mas antes eu gostaria de dar 1 minutinho para o pessoal de Jurujuba, que quer uma demanda e quer deixar gravada uma demanda que eles têm. Marcelo, por favor.
se a Emusa estivesse aqui, como eu sei antecipadamente que você vai falar, se a Emusa estivesse aqui, a gente poderia cobrar deles. É só para ficar gravado, secretário, que como Jurujuba está em risco eminente e a Emusa só faz visitas, e na nossa reunião a Emusa se comprometeu em começar as obras em março e até agora não fez nenhuma reunião, que seria reuniões periódicas mensalmente, tá? E nós teríamos uma comissão de obras para ficar fiscalizando a obra da Emusa, tá? E eles até hoje não começaram a obra e nem fizeram reunião nenhuma. Eu gostaria que ficasse gravada essa casa, que Jurujuba, sabemos de todos os problemas que tem em Niterói, mas Jurujuba não pode ficar esquecido, porque lá nós temos quase 672 casas que serão notificadas pela Defesa Civil. Se eles têm como notificar e prometer obras, por que eles não botam a cara aqui para responder o que nós queremos ouvir? Não tem como eu ir para minha casa agora, meus filhos, e chegar lá com essa chuva e ficar pedindo a Deus para que não aconteça o pior. Tá? Antes de passar para a professora Regina, eu quero dizer o seguinte: eu vou poupar o subsecretário de se dirigir à Emusa. A bancada do pessoal vai fazer um ofício solicitando o cumprimento dos compromissos assumidos com vocês e por que não teve reunião nenhuma. Eu vou poupar, já tem problema demais, não consegue nem resolver os problemas da habitação. Você vai cobrar a uma empresa inoperante como a Emusa dele para essa tarefa? Isso a gente faz. E tem também, a gente vai cobrar, tem uma ata dessa reunião no qual o secretário que está à frente da Emusa se comprometeu com a nossa comunidade. Tem uma ata? Tem uma ata. Tá, eu gostaria que vocês encaminhassem para o nosso gabinete. Já tem a ata? Temos. E a gente vai fazer um ofício querendo saber o porquê do não cumprimento da palavra empenhada pelo governo na ocasião. A gente vai poupar o subsecretário de Habitação dessa tarefa. Não é que você deva esquecer, mas lembra a mim, Paulo, você disse que ia pedir, nós vamos fazer isso, ok, Marcelo? Obrigado. Obrigado. Professora Regina. Não, Paulo, só 10 segundos. Tem uma escada que caiu no Morro do Estado há mais de um ano. Uma pena, uma escada. Fora as tragédias que vêm ocorrendo ali. Deslizamento a todo momento. Ainda bem que o Alas, todo momento que a gente liga, ele atende. Mas essa escada está até hoje, 1 ano, 2 anos, sem consertar uma escada. Sabe que é porque é pobre? São pessoas humildes, pessoas que sofrem a vida toda. Pelo amor de Deus, olha o karma do Rodrigo. Olha o karma. Ainda bem que ele tem uma santa em casa, mas o karma ele vai pagar. Professora Regina. São Não, palavras na verdade, dele. Eu não sei até que ponto o Rodrigo tem santa em casa, não, mas a gente depois conversa para ver se é uma posição, uma santa. Aguentar ele, tá bom. Na verdade, eu só queria, assim, eu não gostaria de sair daqui sem ter uma data agendada para o grupo de trabalho que nós trouxemos como proposta, né? Então, eu estou propondo, na terça-feira, dia 16 de abril, que seria o dia da nossa reunião do fórum, às 18 horas, no espaço a escolher, pode ser na Secretaria de Habitação, pode ser na universidade, pode ser, de repente, não sei se aqui a Câmara tem local, mas eu acho que é urgente que a gente comece esse diálogo para a gente poder resolver e negociar. Quer dizer, não gostaria de ver, mais uma vez se repetir, daquelas soluções que são pensadas no gabinete, mas não são discutidas com a população. Eu acho que o que nós trouxemos hoje aqui, de mais importante foi, estamos todos juntos nesta luta, e não queremos e não admitiremos negociações individuais com comunidades nem com famílias. O problema vai ter que ser tratado enquanto política pública, enquanto problema coletivo. Então, a minha proposta, para facilitar, é dia 16 de abril, sem ser amanhã, na outra terça-feira, às 18 horas, para que as pessoas possam participar e não tenham que faltar ao trabalho, só sair mais cedo, e aí pode ser, eu coloco o NEPU à disposição, ou a secretaria, se for mais fácil, para
você, José Carlos, ou na Defesa Civil, quer dizer, a gente pode ver o local, mas eu acho que temos que sair agendados com essa data e horário. Na sua proposta, é o encaminhamento deste documento que as comunidades sintetizaram para ele. Vamos é discutir começar a esses elementos da discutir pauta. essas propostas. Professora, não ficou claro para mim. Eu assisti toda aqui a palestra, são diversas propostas, né? E a gente caracterizou que é preciso a participação de outras secretarias nessas discussões. Então, eu não tenho como agora assumir um compromisso por agendamento no dia 16, sem antes conversar com as outras secretarias, né? Dia 16, a gente tem uma reunião às 14h, lá na Defesa Civil, para tratar da análise do projeto lá do Lazareto, da comunidade do Lazareto, né? Que é um desdobramento daquelas reuniões lá do Ministério Público. Então, eu posso, já que estaremos reunidos lá vendo isso, passar essa reivindicação para eles, passar o documento, vou copiar o documento, passar para eles, e vou pedir sair de lá com uma data para que a gente possa, aí sim, né, se encontrar, reunir, passar a tratar essas questões. Olha, ainda bem que nessa audiência a gente pode ter réplica e tréplica. Eu insisto, quer dizer, eu acho que a gente não pode adiar muito. E o que eu pediria aí aos vereadores que convocassem, que convidassem, como fizemos para essa audiência pública, os demais órgãos, porque você tem razão, tem que estar EMUSA, Defesa Civil, até urbanismo, porque hoje a gente está sofrendo as consequências de, no plano diretor, a Secretaria de Urbanismo ter se recusado a gravar como ZEIS áreas vazias, propícias para habitação, porque se tivesse feito isso, se tivesse colocado ocupação compulsória e IPTU progressivo, hoje a Prefeitura poderia estar desapropriando com títulos da dívida pública. E não pode, porque a Prefeitura sistematicamente tem se recusado a utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade. E não foi por falta de aviso, tentativas nem de até emendas. de ênfase na defesa disso. E Agora, é importante, desculpe a interrupção, é importante dizer o seguinte, entre as emendas propostas pela Câmara no plano diretor, constam os prazos de definição de um conjunto enorme de planos filhotes do plano diretor, cujos prazos, consensados com o próprio governo, foram vetados depois pelo governo, e ainda bem que eles foram derrubados, esses vetos, pela Câmara. Então, na verdade, a ansiedade de quem está com o movimento popular, aqui refletida nessa audiência, ela precisa ter algum tipo de consequência. E aí, professora Regina, a bancada do pessoal vai se articular assim. Eu sou membro da Comissão de Habitação, tento não atropelar, porque tem uma presidente, e a vereadora Verônica, que não esteve presente aqui, sequer mandou representante. Se ela não se propuser a organizar, nós vamos organizar, ok? Algo que encaminhe demandas por reuniões com participação amanhã, mas nós estamos no Ministério Público para outra discussão, né? A gente pode até colocar isso na agenda também. Nós vamos entregar o documento amanhã no Ministério Público, em particular ao promotor Luciano Matos, que é da... Nós estamos lá por outras razões, mas vamos aproveitar e encaminhar o mesmo documento entregue ao Zé Carlos, nós vamos encaminhar ao Ministério Público, para que ele, além da Defensoria Pública, que saiba exatamente o que ocorreu nessa audiência pública. Professora, para terminar, já terminou? Tá. Não, era isso, quer dizer, eu acho que nós estamos todos de parabéns por estarmos aqui até essa hora, né? O pessoal teve que ir embora,
Mas eu acho que, assim, e dar os parabéns realmente para a bancada que convocou, que concordou que a gente pudesse organizar esta audiência. É uma audiência completamente inovadora. Quem frequenta audiências públicas, como eu frequento, a gente sabe, a gente que está aí leva uma canseira de falação dos órgãos públicos, e quando a gente vem para fazer a nossa fala, a gente tem que fazer o exercício de síntese em 3 minutos. Aqui a gente conseguiu reverter isso e colocar a população realmente como protagonista do evento. E isso é que eu acho mais interessante, mais que a gente tem que ver que juntos realmente somos fortes e conseguimos avançar. Obrigada. Obrigado. Não fazemos mais do que nossa obrigação, agradecendo a presença de todos. Está encerrada a audiência pública.